Boa noite, como vocês estão? Tá tudo certo? Hoje a gente vai fazer um bate-papo com o Clóvis da Par Magnético sobre os ímãs do biomagnetismo. Então, se vocês tiverem alguma pergunta em relação aos ímãs, podem deixando aqui no chat que daí a gente vai tirando suas dúvidas. Esperar só um pouquinho. Vamos chamar o Clóvis. Oi, Marta. Oi, Olá, Clóvis, tudo bem? tudo bem, Dai? Como vai? Boa noite. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. A equipe da campanha que agradece. Oh, Cláudia, apresenta você um pouquinho para quem está assistindo hum, me apresento ou apresento ímãs? e Perdão. se apresenta. Ah, entendi. Gente, para quem não me conhece, eu sou o Clóvis. Clóvis, para falar de Clóvis com relação a ímãs, eu vou falar para vocês o seguinte. Eu sou um apaixonado por magnetos desde criança. Com 5 anos de idade, eu ganhei um ímã de presente, que era uma peça muito rara naquela época, e esse passou a ser o meu brinquedo predileto. E isso ficou gravado naquela memória infantil e muitas experiências que eu tive com ele, porque eles são mágicos, eles são incríveis, eles colam nos lugares. Se você quebra ele, ele vira dois ímãs. Então, eu sou o Clóvis, apaixonado por ímãs. Quando fiquei sabendo de um certo tratamento que tratava com ímãs, eis que aí a ficha caiu, falando de forma bastante antiga, e eu falei, poxa, encontrei o que eu procurava desde muito. E mergulhei nos ímãs, mergulhei no conhecimento do biomagnetismo e tive outras experiências fantásticas com esses magnetos. E por isso hoje eles são, para mim, a minha grande paixão. Eu tenho até ciúmes de ímãs, para você ter uma ideia. Bacana. Você é o CEO da empresa Par Magnético, né? Como que a Par nasceu? Certo, vamos lá. Então, falando de par magnético, bom, isso aconteceu há 6 anos atrás. Um grande amigo chegou sorrindo, com um largo sorriso, e me disse: Olha, existe uma terapia que eu aprendi que trata com ímãs, se utiliza ímãs para tratamento do corpo, ele gera cargas ali, e isso elimina vírus, fungos, bactérias e parasitas. E aí estalou o meu dedinho, a minha mente, e imediatamente falei para ele, olha, eu preciso comprar ímãs, então me diz onde eu compro ímãs. Então, beleza, fui atrás dos ímãs e quando chegaram os ímãs e eu passei a utilizar os ímãs da maneira que eu entendia na época, que era nada com relação ao biomagnetismo. Eu simplesmente sabia que os pontos eram binários, né? Que eram dois pontos, enfim, que você tinha que gerar a carga através do positivo e do negativo. E aí fui aplicando esses ímãs, dormia com os ímãs constantemente, andava com ímãs para cá e para lá, e surgiu algo fantástico para mim. Eu tinha um problema de dores de cabeça, tipo enxaqueca, muito fortes, e isso era desde 20 e tantos anos de idade, e tinha feito vários tratamentos, procurado vários médicos, tentado várias terapias, ervas, enfim, tudo que me dissessem que poderia ser bom, e não tinha jeito desse problema sumir. E misteriosamente, ou hoje não misteriosamente, hoje a gente entende por quê, mas essas dores de cabeça sumiram, elas nunca mais existiram. E aí, poxa, eu falei, meu Deus, se funcionou para mim, que apliquei sem saber exatamente como deveria aplicar, imagina se as pessoas tiverem um guia, se elas tiverem um conhecimento com relação a isso.
E aí eu resolvi ir em busca de um material que era bastante raro também na época, só existia em espanhol, e eu busquei informações sobre os pontos e sobre o que eles tratavam. Assim sendo, eu busquei fazer uma tradução, porém eu não queria algo elitizado para um grupo de pessoas que conheciam da medicina ou de algo assim. Eu queria justamente algo numa linguagem absolutamente popular para que qualquer cidadão, qualquer indivíduo comum pudesse pegar aquele guia, mais os hinos, aplicar-se e ter resultados. E basicamente foi assim que surgiu a par magnético. E aí nós começamos, lógico, a ir em busca das informações sobre os ímãs, sobre como eles funcionam, para que eles servem, quais são os ímãs ideais, porque se você viajar pela internet, você vai observar que existem muitas informações, porém existem muitas informações verídicas, verdadeiras, fantásticas, ótimas, mas existem outras tantas informações que não são verídicas, que são, na verdade, uma confusão, que são pessoas que falam do que não conhecem, e aí a gente buscou um mergulho mesmo no mundo dos ímãs, dos magnetos, de como eles funcionam, de onde eles vêm. Nós buscamos informações com um grande cientista, um grande especialista em ímãs, um dos melhores do mundo, um professor universitário de uma universidade federal aqui do Brasil, e fomos até o laboratório dele, buscamos informações, conversamos amplamente sobre ímãs para entender esse mecanismo e para justamente a gente ser seguro naquilo que a gente fala, naquilo que a gente vende, já que a Par Magnético hoje é uma empresa que produz ímãs com uma qualidade específica, um setor específico para que o biomagnetismo possa ser aplicado de uma maneira o mais profissional possível. Então a gente mergulhou realmente nessas informações e eu, particularmente, Clóvis, estou aqui à, em plena disposição, Dai, por favor, através de você, qualquer pergunta das pessoas que estejam participando também. Então pode mandar perguntas que a gente vai estar aqui buscando responder e falar sobre isso. Então, eu só vou reformular novamente. Se você tem alguma dúvida sobre os ímãs do biomagnetismo, pode ir deixando aqui no chat que a gente vai conversando com o Cláudio. Eu quero fazer faltar algumas dúvidas que geralmente mais chega. Quantos graus tem o ímã do biomagnetismo? Muito bem. Então vamos lá. O Dr. Isaac Góes, ele fez vários estudos, então ele chegou à conclusão de que as cargas geradas pelo desequilíbrio de pH, pela presença patógena no organismo, são cargas de pelo menos 1000 Gauss. Essas as cargas desse desequilíbrio. Então ele chegou à seguinte conclusão, de que naturalmente é necessário que os ímãs tenham 1000 Gauss ou mais. Então ele mergulhou nos estudos e tal e chegou também a uma outra conclusão de que os ímãs não deveriam passar de 7000 Gauss, porque esses Gauss eles poderiam em alguma região do organismo e dependendo do tipo do organismo também, estamos falando por exemplo de uma criança, de um idoso, eles poderiam estar causando um pequeno, leve prejuízo nos tecidos. Então, o Dr. Isaac Góes estabeleceu que os ímãs para biomagnetismo devem ter entre 1000 e 7000 Gauss. Essa é a informação. E compartilha com a gente qual é a pergunta que você mais responde? Qual a pergunta que eu mais respondo? Caramba, a pergunta que eu mais respondo, por incrível que pareça, é uma assim. Eu tenho que fazer um teatro aqui para poder explicar isso Vamos lá. exatamente. Então, eu estou com os ímãs aqui, e a gente, inclusive, nos cursos presenciais que nós tínhamos antes dessa época, eu levava junto essas duas peças,
para mostrar para as pessoas isso. Então, eu mostrava a atuação desses dois ímãs aqui, que são ímãs, nossa, são muito fortes. Para você ter uma ideia, eu já tive sangramento no dedo aqui, porque ele ficou prensado no meio, porque eles realmente são muito fortes. Então, as pessoas me perguntam, me falam, não, mas o ímã tem que ser assim, né? Tem que ser muito forte para poder produzir o resultado no tratamento de saúde. Poxa, gente, infelizmente não é isso. Ou felizmente não é isso. Então, a maior confusão que existe, assim, com relação a tudo que a gente já coletou de informações, de pedidos, de perguntas das pessoas, é com relação à força Gauss mesmo. Então, as pessoas falsamente confundem, até porque tem pessoas que, como eu disse antes, na internet falam isso, as pessoas falsamente confundem essa força com Gauss. E isso não tem nada a ver. Então, eu peço licença para fazer uma explicação com relação a isso. Esta força dos ímãs, ela nada mais é do que uma força de atração do campo magnético gerado pela peça ímã, certo? Por que que esses ímãs têm essa força, esse impacto todo? Pelo seguinte, eles são ímãs grandes e eles têm uma massa bastante densa. Isso proporciona a ele uma força, vamos chamar de força mecânica, de atração muito forte. Então, por isso, eles são muito fortes. Porém, não necessariamente eles têm muitos Gauss. Então, eu costumava fazer a pergunta para as pessoas, escuta, quantos Gauss vocês acham que tem esses ímãs? E aí as pessoas jogam assim, poxa, isso deve ter 30 mil Gauss, 50 mil Gauss. E, na verdade, nós, na Paramagnético, nós temos o gaussímetro, que é o equipamento utilizado para medir Gauss. É o único equipamento que possibilita essa leitura. E esses ímãs aqui, eles têm um pouquinho menos de 4 mil Gauss. E tem toda essa força de atração, que é a força mecânica. Então, a força mecânica, gente, essa é a maior dúvida, ela jamais tem a ver com força Gauss. Força Gauss é outra coisa. Então, vou pedir licença para mostrar estes ímãs, que são absolutamente pequenos, foram desenvolvidos desta forma, deste tamanho, justamente para a gente poder ter uma aplicabilidade muito boa no corpo. Então, principalmente aí para tratamento de sinusite, renite e outras ites, eles são ótimos, porque você utiliza em pontos pequenos onde você não conseguiria aplicar ímãs maiores. Então, eles são excelentes para tratamento de saúde nesse sentido. E esses ímãs aqui têm 2.500 Gauss, até mais, na verdade, até mais. E são ótimos para tratamento de saúde nessa região. Então, nós fomos chegando aos tamanhos ideais para se aplicar no biomagnetismo através da prática, da experiência, do estudo. E aí nós chegamos em 3 tamanhos, que são os tamanhos para a gente utilizar bastante no biomagnetismo. Então, o ímã pequeno, da par magnético, são esses ímãs que servem. Por exemplo, se você for fazer esse tipo de aplicação em pontos muito específicos, muito conhecidos, você consegue adicionar esses ímãs e ter um excelente resultado. Muito bem. Aí nós temos um outro ímã, que é o ímã médio. Esse ímã médio, ele é um ímã de 4.000 Gauss, e este ímã médio, nós observamos o seguinte, veja a força de atração dele, tem bem menos que o outro, por quê? Porque ele é menor, é lógico, esse também é menor, então vai ter bem menos força mecânica atrativa, porém a força Gauss, que são linhas que saem do centro da peça do negativo e circundam toda a peça, dobrando o tamanho da peça e adentrando novamente no positivo. Então, essa força Gauss são linhas Gauss, como se fossem arcos magnéticos que giram. Esse que a gente vê muitos desenhos na internet, desses arcos, dessa simulação desses arcos. Então, esses são
esse é o ímã médio, que é o ímã que a gente realmente recomenda para tratamento com o biomagnetismo. Então, esses são os mais utilizáveis. E eu vou falar para vocês por que esse e não o ímã grande da par magnético, que é o mesmo formato, porém ele é um ímã maior e naturalmente ele é mais forte mecanicamente, mas ele tem outra utilização. Por que estes são ideais? Bom, porque eles estão numa quantidade de Gauss adequada e porque eles têm um tamanho, um campo magnético que não perturba outro campo magnético muito próximo. Então, tem pessoas que insistem em utilizar ímãs grandões para tratamento de saúde e essas pessoas normalmente se frustram com o resultado. Justamente por quê? Porque a pessoa imagina no abdômen, às vezes você pega um paciente com um grande número de pares no abdômen, e aí você aplica ímãs muito fortes, com um campo magnético muito grande, não necessariamente com os Gauss necessários, mas com um campo muito grande, e esse campo ele acaba meio que pegando um campo vizinho, que também houve a necessidade da aplicação. Isso significa que você criou o que nós chamamos, dentro do biomagnetismo, de resistência magnética. Então, a pessoa precisa aguardar um tempo para que o organismo volte a um equilíbrio, para que ele passe, então, a responder ao tratamento de saúde com o biomagnetismo, claro, com os ímãs ideais. Então, gente, ímã grande a gente tem e a gente recomenda que um terapeuta profissional, por exemplo, que tenha uma clínica, que atenda bastante pessoas, que ele tenha uns 3 pares, ou seja, 6 unidades desse ímã aqui, é mais do que o suficiente. E eles são utilizados para quê? Porque esse ímã grande, com um campo maior, nós recomendamos a utilização dele, principalmente nos rins, que é o órgão que filtra praticamente tudo dentro do biomagnetismo. A gente vai assistindo e vendo o funcionamento, então a gente percebe que muitos pontos do biomagnetismo, eles estão relacionados com os rins. É tal órgão com rim, é tal tecido com rim, é tal região com o rim. Então, os rins exigem muito no biomagnetismo, e aí a gente recomenda a utilização de ímãs grandes. Claro, não é só esse caso. Então, por exemplo, a pessoa tem um fenômeno tumoral, por exemplo, para drenar. Então, o que ela precisa fazer? Ela vai aplicar o negativo numa região, então, sei lá, vamos falar que é no dente, vai? Então, eu extraí um dente, por exemplo. Então, eu vou colocar lá na região da extração do dente o negativo, porque o negativo empurra, e vou colocar um positivo lá no rim do mesmo lado, para que ele faça essa função de receber, filtrar e eliminar depois pela via de excreção. Então, esses ímãs, eles são para isso. Agora, o ímã realmente carro-chefe, que a gente realmente utiliza no biomagnetismo, que não causa magnetorresistência, que tem um tamanho ideal, que está dentro dos Gauss ideais, é o chamado ímã médio. Dai, só antes eu estou aqui falando. Antes de eu falar para você com relação a te responder um novo questionamento, eu gostaria de responder uma pergunta, uma que eu consegui ler aqui no chat, que é o seguinte. Eu ia te falar, tem 2 perguntas que dá para a gente enganchar nessa sua comunicação agora. Teve uma pessoa Maravilha. que quer ver o ímã. Então já que você está atenta, por favor, pergunte. Tem uma pessoa que quer ver como é o ímã dentro da capinha, o ímã desencapado, para ver o tamanho. E Claro. perguntaram quantos Gauss tem o duplo ímã e se o material do duplo ímã ele é de acrílico, se ele cair no chão ele pode quebrar. Então dá para você mostrar o tamanho dos ímãs e falar um pouco do duplo. Muito bem, vamos lá. Gente, bom, com relação ao duplo ímã, ele é injetado é um polímero, né? É um polímero, então a gente tem o processo da injeção na indústria. Então nós injetamos e encaixamos os ímãs aqui.
os dois ímãs. Inclusive, eles têm uma distância correta aqui para poder ter uma atuação e ser aplicáveis em pelo menos 80 pontos do biomagnetismo. Então, estes ímãs, de um modo geral, e estes também, eles são ímãs que, se caírem no chão, olha, eu não tenho notícia de nenhum quebrado até aqui, com os revestimentos, tá? Porém, os ímãs em si, se eu pegar um ímã cru, virgem, aqui tem um que é um ímã de ferrite, se eu largar ele no chão, ele parece um ferro, ele é pesado, ele tem uma consistência de ferro. Porém, ele é uma cerâmica muito frágil mesmo. E por que os ímãs são frágeis mecanicamente? É uma curiosidade bem interessante de se entender. Por que eles são frágeis mecanicamente? Eles são frágeis porque eles têm uma linha atômica organizada. Caramba, o que significa isso? Os átomos dos ímãs, das ligas magnéticas de um modo geral, tanto do ferrite quanto os ímãs de neodímio que nós utilizamos nesses ímãs, eles são de átomos organizados, alinhados. Todos eles têm uma mesma direção, um mesmo alinhamento. Então, eles não são amarrados. E se você derrubar no chão, eles quebram. Assim virgem. Revestidos, eu realmente não tenho notícias. Nós, inclusive, realizamos vários testes de jogar, deixar cair mesmo, para observar, para ver se haveria a possibilidade de quebra. E até hoje a gente não conseguiu quebrar um. Então, pode ficar tranquila, com o revestimento não vai quebrar. Agora, virgem, naturalmente, ele tem uma tendência, uma facilidade muito grande de quebra, certo? Quantos Gauss tem duplo ímã? É isso? Essa é outra pergunta. O duplo ímã, bom, como o nome fala, então são dois ímãs, porque ele é duplo. Então ele tem o negativo, o positivo aqui, o negativo aqui, e do outro lado, logicamente, também. Então ele tem dois ímãs, dois magnetos. Estes dois magnetos que compõem o duplo ímã têm 3.500 Gauss. Essa é a capacidade em Gauss do duplo ímã, que é um analgésico fantástico, né? A Isso que eu pessoa ia, tem uma dor. isso que eu ia Nossa, falar, para que serve o duplo ímã? Porque sério, qual é a diferença dele para os outros? muito bem. Então, o duplo ímã, no biomagnetismo mesmo, como surgiu o duplo ímã da par magnético? Então, nós observamos no estudo dos pontos do Dr. Isaac Góes que existem pelo menos 80 pontos no organismo onde você tem a necessidade da aplicação dos dois polos numa curta região para intensificar a atuação ali. E aí a gente pegava dois ímãs e ia colocar lá. Bom, então vou colocar o negativo e o positivo para gerar isso. E aí você coloca e o que acontece? Você solta, ele se pega, ele pega mesmo, ele segura. E aí existia uma grande dificuldade nisso, porque você olhava e dizia, nossa, os ímãs não param, eles não ficam, eles se puxam, eles se grudam. E aí surgiu o duplo ímã, que é uma peça onde ele não vai mexer e você tem uma aplicabilidade muito grande no organismo, nesses 80 pontos, por exemplo. Agora, para que ele serve, além desses 80 pontos que fazem parte de todo um estudo sobre o biomagnetismo e sobre a regulação do pH naquela região, ele tem uma função assim que é uma função que todo mundo adora, porque se você tiver qualquer dor no corpo, você utiliza o duplo ímã. Então tem pessoas que, sei lá, tá com uma dor aqui no punho. Aí ela amarra, fixa aqui e vai dormir com ele. E não tem problema nenhum em dormir com ele, em passar um grande tempo com ele. Acho que travou um pouco. Então, acho que ele já respondeu ali se com os dois médios dá para fazer um duplo. Sim, você junta ele, se for o ímã da par, ele tem os cabinhos, né? Dá para girar eles assim e forma o duplo. Então, com dois pares de ímã, você forma um duplo também.
O duplo da par Exatamente. magnético tem a facilidade que eles não vão se movimentar e nem mexer. Então, essa pergunta foi respondida. Exatamente. Olha só, então aqui nós temos um duplo ímã formado com dois ímãs, que é uma forma também que a pessoa pode utilizar, é claro, e tem a mesma função, cumpre a mesma função. E estes ímãs, inclusive, eles foram feitos, e como eles são de um material, é uma espécie de silicone, um material flexível, eles são materiais que, bom, número um, eu solto um ímã no outro, ele não produz um ruído, um barulho muito grande, porque ele meio que amortece. E aí, se eu juntar eles desta maneira também, eles se tornam meio pegajosos. Não pelo ímã, mas pelo material. Então, ele consegue formar um duplo ímã sem problema nenhum. Esse material pegajoso, por exemplo, olha só, imagina. Então, eu posso utilizar ele de várias maneiras. Ele é um material que ficou realmente muito bom para se utilizar no biomagnetismo, dá um ar de profissionalismo. Vale lembrar que nós somos pioneiros, somos únicos no mundo a produzir esse tipo de material. O material em si, o revestimento do ímã é produzido de forma industrial. O material que nós utilizamos para o revestimento é um material atóxico. O que que isso significa? Então, muitas pessoas antes, quando a gente utilizava lá algum tipo de tecido para forrar ímãs, e de vez em quando vinha alguma pessoa e dizia para mim, olha, eu coloquei o ímã na pele, porque, lógico, a gente sabe que no biomagnetismo você põe sobre a roupa, não tem a necessidade de pôr na pele. Mas, por um acaso, a pessoa colocou na pele e, às vezes, uma pele muito sensível, ela recebia uma certa irritação, que não é do ímã, vale lembrar e deixar bem claro, mas era justamente do material, do tipo de material. Imagina, um material produzido de forma sintética sobre a pele, uma pele sensível, produzia algum tipo de irritação. Então, este material, ele não produz nenhum tipo de irritação, a pessoa pode usar tranquilo sobre a pele que não vai causar nenhum dano, Então, eu certo? acho que a gente pode responder duas perguntas numa só. Vamos lá. O que que danifica um imã? Teve uma pessoa lá que disse que o cliente dela saiu com o imã, esqueceu, acho que grudada, saiu. Foi dar um passeio e acabou caindo no chão, pegando sol. Entrou em contato com o mundo externo e dela quer saber como saber se o imã estragou, danificou e como guardar o imã. Qual é a melhor forma de mantê-lo saudável, assim? Bom, gente, se você comprar qualquer medicamento na farmácia, ele vai estar escrito lá modo de conservação. Então, ele vai dizer conservar em ambiente fresco e livre de umidade, alguma coisa assim, né? Não expor ao sol, etc. Os ímãs seguem mais ou menos a mesma lógica, tá? Então, o que que acontece? O que que faz um ímã acabar? O que que faz toda a força magnética ir embora de um ímã? A exposição a um calor superior a 80 graus. 80 graus. Então, se eu. Só uma dúvida, para vocês também tá travando ou só para mim travou? É que às vezes eu fico com dúvida se é só eu ou se é para ele também. Acabou a força dos ímãs? Não, gente, não bateu 80 graus aí. Ele com certeza ele tem uma leve perda, tá? Pela exposição ao calor, ele tem uma leve perda, mas ele continua servindo ao seu propósito. Então não se preocupem com relação a isso. Claro, sabendo disso, é bastante interessante a gente perceber que a gente deve ter sim os cuidados necessários com os ímãs. O pessoal está falando que travou, está tudo Eu bem acho aí? que a gente não escutou o início da sua recomendação, do que causa, como você começou a falar do Gauss, daí travou. Certo, então vamos repetir essa parte.
o que faz com que um ímã perca a sua capacidade magnética e a sua possibilidade de atuação no tratamento de saúde? A exposição do ímã a uma temperatura superior a 80 graus. Quando nós expomos um ímã a uma temperatura superior a 80 graus, ele perde o seu magnetismo, ele queima, e aí ele não vai mais ter uma função terapêutica. Então vamos lá. O que acontece? Se eu esqueci, então vou repetir também essa parte. Se eu esqueci, por exemplo, em uma janela aí próximo de um local onde bateu o sol em cima e estava muito quente, eu perdi os ímãs. Olha, gente, ele não, com certeza não chegou a 80 graus, então você não perdeu os ímãs. O que você perdeu foi uma leve perda na capacidade magnética dele, mas ainda assim eles continuam servindo, tá? Agora, os ímãs são infinitos, eu preciso... Já teve uma pergunta assim, escuta, como é que eu faço para recarregar os ímãs? Interessante, né? Os ímãs não são, quer dizer, eles são recarregáveis sim, mas eles não necessitam dessa recarga. Por quê? Uma vez inseridos os Gauss, você tem eles por 1000 anos funcionando. Que impressionante! A cada 10 anos, os ímãs perdem 1% de sua capacidade Gauss. 1% do seu magnetismo. Isso significa que eles duram 1000 anos com magnetismo. Bacana, né? Então, não há necessidade de recarregar, nada disso. A única recomendação para conservação dos ímãs é a mesma que você lê na bula de um remédio. Você precisa manter eles em local fresco, livre de umidade, exposição ao sol, etc. Só isso. É legal também Mais falar que os ímãs, quando ficam perto de eletrônicos que têm bateria, eles consomem a bateria daquele aparelho. Então, se você guarda os ímãs perto daquelas caixinhas de som por bateria, a tua caixinha não vai durar muito a bateria, porque os ímãs eles descarregam a bateria dos aparelhos. Então, é recomendável não celular, deixar computador, isso. qualquer tipo de aparelho assim, inclusive dispositivos que são utilizados pela medicina no corpo, como baterias, marca-passo, etc., não devem receber a presença do ímã. Uma pessoa pediu para mostrar um ímã, então estamos mostrando um ímã aqui, um dos que é utilizado, dos que são utilizados. Muito bem. Deixa eu ver o que mais. O que temos de pergunta aí? Cadê as dúvidas? Gente, sobre ímãs, eles são assim algo absolutamente apaixonante. Então, hoje nós focamos aqui para a gente falar sobre os ímãs e a atuação deles sobre o corpo humano, ou seja, para a utilização no biomagnetismo. Porém, eles são criaturas mágicas incríveis e eles têm curiosidades assim em outras linhas, tanto falando de espiritualidade, falando de atuação sobre metais, eles têm, nossa, muita coisa, muita coisa. Mas aqui, ó, focado no biomagnetismo, tem uma pergunta aqui. Como fazer a higienização dos ímãs? Então, os ímãs da par magnético, por serem produzidos num material atóxico, flexível e higienizável, eles são higienizáveis. A gente utiliza o álcool 70, que é o mesmo álcool aí que está bastante famoso. Você borrifa ele, passa um paninho e pronto, ele está higienizado. É um material que não vai ter uma contaminação ou a possibilidade de passar um vírus, um fungo, uma bactéria daqui para lá ou de cá para lá. Então, higienizamos com álcool 70. Não precisa molhar, lavar com água, não. Passando um álcool já é o suficiente por causa do material feito. Isso lembrando Exatamente. que é os ímãs da par magnética. Daí os demais Sim. ímãs de outras instituições, eu não sei como que é Olha, a higienização. então, a maioria dos ímãs fabricados por aí, eles utilizam esse tipo de material, que é um material, acho que aqui não dá para perceber, mas é um material poroso,
Então, naturalmente que aqui, mesmo passando álcool, eu vou evitar bastante, mas eu não vou evitar tudo. Então, isso é um problema. Ou o couro, o próprio couro que é utilizado para revestimento, ele é um material poroso também e, inclusive, ele se danifica de uma maneira muito rápida, né? Quem é biomagnetista mais antigo e já adquiriu ímãs há alguns anos atrás, hoje ele chega com uns ímãs assim muito feios mesmo, tudo abrindo, soltando, desbotado. Às vezes não dá nem para identificar direito se é vermelho, se é o preto, porque eles são materiais que perecem de uma maneira muito rápida. E este material aqui, olha, a gente está fabricando nesse modelo aqui há 4 anos e, gente, eles continuam vivos, vivos, interessantes, brilhantes, limpos. E a gente ainda não tem uma estimativa exata, mas por ser um plástico, é um polímero derretido, ele é um material que tem uma previsão de durabilidade de 200 anos. Ou seja, quando acabar, gente, eu sempre recomendo o seguinte: sejam clientes fiéis da Par Magnético e comprem novamente conosco. Então, daqui a 1000 anos, quando necessariamente vocês necessitarão de novos ímãs, procurem a gente. Vou estar de bengalinha atendendo todo mundo. E a gente vai vender, continuar vendendo ímãs para o biomagnetismo. Então, é isso. Basicamente, é isso com relação a isso. Passou uma perguntinha lá no começo, vamos ver se a gente pode abordar agora. Como que vocês Aham. sabem qual é o polo norte do ímã? Como que vocês podem ter certeza da questão dos polos do ímã? Certo. Então, a gente, como eu comentei anteriormente, nós temos um aparelho que é chamado gaussímetro. O gaussímetro, além dele demonstrar a quantidade de Gauss, que são as linhas Gauss, ele também demonstra a polaridade do ímã, se é o norte ou se é o sul. Então, é dessa maneira que se identifica. Inclusive, é bem interessante porque, poxa, eu até vi um vídeo e tem pessoas que falam mesmo, né? Então, uma pessoa estava tentando mostrar e dizer para os outros que como medir os Gauss dos ímãs. E olha o absurdo, a pessoa pegou uma régua de medida, aquela de 1 a 30, ela colocou essa régua na mesa e ela fixou um ímã na extremidade zero e ela vinha com a outra polaridade aproximando, então se parasse em 5 centímetros, ela dizia, olha, esse tem 5.000 Gauss. Gente, olha, infelizmente não é assim que funciona, não. O que ela conseguiu medir, sim, isso é absolutamente verdade, ela mediu o campo, ou seja, ela entendeu que ali tem 5 centímetros onde o campo atua. Isso sim é verdade. Agora, isso não é legal, gente. Então é interessante a gente falar para que as pessoas não fiquem comprando gato por lebre, não fiquem entendendo errado quando se fala de ímãs. Então, para medir os Gauss, existe o gaussímetro, que é um equipamento apropriado, uma tecnologia desenvolvida para isso. E nós sempre conferimos todos os lotes de ímãs que chegam para montagem, a gente confere algumas peças para conferir esse padrão, essa qualidade, para que os ímãs, porque o nosso interesse não é simplesmente colocar ímãs no mercado. Como eu falei no início, eu tenho até ciúmes de ímãs. Porque o nosso grande interesse é que os ímãs cheguem até as pessoas e que eles produzam o resultado. Esse é o nosso interesse. Porque ele produzindo o resultado, essa pessoa ela vai dizer para a comadre dela, olha, eu usei isso daqui, tirou minha dor. E essa comadre vai virar minha cliente. E se eu mandar um ímã ruim que não vai produzir o efeito, é lógico que ela não vai indicar, porque ela vai falar, caramba, comprei um negócio, mas não presta, não funciona. Então é isso que a gente gosta, sabe? De mostrar a verdade da coisa para que a coisa cresça dentro do que realmente tem que ser. Certo? Então, tem mais perguntas no chat? E daí a gente vai respondendo? Não sei como que Gente, está que seu coisa. tempo. Você aguenta mais um pouquinho, tio Cláudio? Aguento, claro, claro. Olha só, mas uma coisa assim muito interessante que eu queria falar sobre imã
Por exemplo, o seguinte, então nós conhecemos, eu estava com um ímã aqui, que é um ímã de ferrite, que eu mostrei para vocês, que ele tem uma característica, ele parece um ferro, porque ele é duro, ele é pesado, etc. E ele tem, como eu disse antes, ele tem todo o alinhamento atômico dele, os átomos dele são organizados em linhas retas. O ferro, por exemplo, que a gente conhece, os materiais metálicos, o ferro, ele tem uma organização ou uma desorganização atômica impressionante. Então, ele tem linhas que vêm assim, linhas que vão ao contrário, linhas que vêm na diagonal, linhas que fazem curva, linhas que vêm por baixo, linhas que vêm por cima, linhas que vêm pela diagonal. E essa é a composição atômica do ferro. Por isso ele é duro. Se eu bater ele no chão, jogar ele no chão, ele não quebra. O ímã quebra, mas o ferro não quebra. Por quê? Porque ele é todo amarrado lá dentro, atomicamente falando. Certo? Agora, olha que coisa impressionante acontece quando eu coloco um ímã no ferro. Vocês sabem por que o ímã cola no ferro? Ele cola no ferro porque ele faz o seguinte, ele pega todo esse alinhamento atômico dele, que é a composição física dele, e atua sobre o ferro, sobre aquela desorganização. E o que ele faz lá no ferro é justamente mostrar mais dele mesmo. Ele alinha todos os átomos do ferro naquele instante que ele está conectado. É impressionante, gente. Ele Então coloca a imagina o que ele ordem. faz. E ele coloca a ordem. Então imagina o que ele faz no corpo humano. Ele é uma criatura impressionante. Isso falando assim, é uma curiosidade bem interessante, né? Deixa eu ver assim, só para falar mais um negocinho bem aqui. Poxa, será que eu perdi? Tem uma É pergunta. tanta coisa. É tanta coisa, é tão bacana falar sobre isso que a gente até se perde. Mas, lembrei. Gente, então tem pessoas que perguntam assim, escuta, mas esse ímã que eu estou comprando, ele é o positivo ou o negativo? Gente, não existem ímãs que não sejam positivos e negativos. Ele só é um ímã se ele tem o positivo e o negativo. Se ele não tiver, ele não ele não é um ímã, certo? E o que acontece se eu pegar uma peça de ímã, por exemplo, essa peça aqui, deixa eu até ver qual que é a polaridade dela, tá? Aqui eu não tenho, mas eu tenho um aqui, então eu vou colocar aqui. Ah, coloquei, ó. Então, o preto está aqui nesse material. Então, significa que o negativo é esse polo aqui, e esse aqui de cima é o positivo. Quer ver, ó? Vai colar, ó, é o positivo. Então, aqui eu sei que é o positivo e aqui é o negativo. Se eu cortar este ímã exatamente no meio, digamos que eu separe ele e faça dele duas peças. Sabe o que acontece? Olha que interessante, gente. Olha que interessante. Ele se reorganiza em polaridade. Ele se transforma em dois ímãs. As duas peças vão se tornar duas peças com positivo e negativo. Eles Então, são mágicos. um ímã nunca vai ser positivo com positivo ou negativo com negativo. O ímã, ele sempre vai Jamais. ter as duas polaridades, positivo ou negativo. Ex- Então, você nunca vai Exatamente. comprar um ímã só positivo ou só negativo. Isso é Ah, uma certo. curiosidade bem legal. Sabe uma outra curiosidade bem interessante também? Se você juntar esses dois ímãs da par magnético, soma o Gauss ou não? Ah, certo. Então, vamos lá. Soma Gauss, sim. Soma Gauss. Porém, vamos entender. Se eu pegar dois ímãs, então aqui eu tenho 4.000 Gauss, certo? E aí eu quero juntar este ímã. Eu tenho 8.000 Gauss? Não, não tenho 8.000 Gauss. Muito bem.
Até quando ele soma? Eu falei que soma. Então, se eu juntei este ímã aqui, o que, que ele somou aqui? Uns, talvez 20%, exagerando 20% de força Gauss. E se eu colocar mais um em cima, ele soma? Sim, ele continua somando. Ele soma somente até ele atingir a dimensão do ímã. Depois que ele atingiu a dimensão do ímã, eu posso ter um fecho gigantesco de ímã que ele não soma mais nada. Então, ele dá uma pequena adição na junção de um com o outro, até ele não ultrapassar o tamanho do próprio ímã. Certo? Então, se você juntar dois ímãs de 2, você não tem 4. A soma fica meio que imperceptível para a gente Exatamente. falar que juntou os dois, deu 3.000 e pouquinho. É uma soma bem Não, provavelmente, imperceptível. exatamente. Provavelmente ele vai adicionar aí talvez 200 Gauss, não mais do que isso. Certo? Então, é isso, é assim que funciona. Deixa eu ver o que mais. Perguntas aí, vamos lá. O que nós podemos responder? Agora, sim, uma coisa bem interessante, porque é uma coisa que também as pessoas perguntam muito, elas falam, poxa, mas espera aí, eu quero ímã de 5.000 Gauss, não de 2.500. Tá, mas por que que você quer um ímã de 5.000 Gauss? Ah, porque é mais forte. Qual é a diferença para tratar com um ímã de 1.000 e um ímã de 7.000 Gauss no biomagnetismo? Biomagnetistas experientes sabem disso, porque já trataram de todas as formas. Nenhuma, nenhuma. O ímã tem que ter entre essa medida e esta medida, porém, se eu usar de 1.000 Gauss, ou de 2.000 Gauss, ou de 3.000 Gauss, é a mesma coisa. É o mesmo efeito. Então, a única mudança que existe é a mudança no campo, no tamanho do campo, na atuação do campo, de acordo com a massa do ímã, com a composição dele e com o tamanho dele. A Marta, ela perguntou de um outro produto da Par Magnético, que é o martelo, o martelinho de... Esqueci. O martelo, o martelo de estímulo neuronal, ele tem dois ímãs também, com as duas polaridades. Eles são visíveis desencapados, né? Ou seja, justamente para que eles tenham contato com a região da plasticidade cerebral. E eles são ímãs em Gauss bastante fracos. Eles têm 1.700 Gauss, justamente para não produzir nenhum tipo de prejuízo no cérebro, se for aplicar, porque muitas crianças usam, então eles são ímãs mais fracos em Gauss, justamente por isso. Uhum. Entendi. A gente tem mais perguntas aqui no chat. E você recomenda esse imã para quê, esse martelinho? Enquanto eu vejo aqui as perguntas. O martelo, bom, o martelo, ele é muito interessante. Nós temos já alguns casos assim bem interessantes de aplicação dele. Então, tem, por exemplo, uma pessoa que teve um AVC e aí, naturalmente, ela passou por todo o tratamento, parente de biomagnetista, né? Passou por todo um tratamento de biomagnetismo para produzir o seu efeito, né? Então, naturalmente, teve todo o rastreio de biomagnetismo, tudo isso. E nos dias posteriores, a pessoa ficou fazendo estímulo em toda a região do cérebro, toda a região da cabeça, fazendo estímulo com o martelo neuronal. E essa pessoa não tem nenhuma sequela, nenhuma, absolutamente nenhuma sequela. Então é muito interessante. O que mais se pode utilizar dos ímãs para isso? Então, no cérebro, isso é interessante, a gente faz uma pesquisa na internet, a gente consegue identificar exatamente qual é a região do cérebro responsável por tal e tal área no organismo. Então, se a pessoa tem alguma deficiência, sei lá, perdeu algum movimento e está numa região ali do movimento, você pode fazer estímulo com o martelo também naquela região para ensinar, vamos falar dessa maneira, para ensinar novos caminhos neuronais
para que o organismo reaprenda com outro tipo de comunicação, né? Porque os neurônios eles são peças cheias de ramos, de ramificações para comunicações. Então, o ser humano, através da mente dele, das experiências dele, da vivência dele, ele utiliza normalmente poucas conexões das milhares que ele tem disponível. E aí, quando danifica essa região, por algum acidente, algum trauma, a pessoa pode estimular aquela região para que se abram novos caminhos, para que o neurônio perceba o seguinte: olha, eu sei que eu sempre usei esse canal, mas agora eu posso usar esse. E é interessante como funciona. Tem muitos relatos assim de pessoas que recuperam várias coisas, vários pequenos detalhes com a utilização do martelo neuronal. A Marta Rocha, a querida Marta, ela disse que não é um martelinho, é um tal de peãozinho. Você sabe? Eu não sei o que é. Tá bom, serve também, Marta. Vamos lá. Quer dizer que não podemos usar um ímã comum com, eu acho que deve ser para o biomagnetismo? Bom, o que é um ímã comum? Sei lá. Então, por exemplo, se a gente falar de ímã de ferrite, vamos entender isso como comum. Esse ímã de ferrite, ele sai da natureza dessa maneira. Ele é uma cerâmica, uma pedra que foi cortada e aí são inseridos os pulsos Gauss nele, é inserido o magnetismo nele, certo? Então, sei lá se isso é um ímã comum. Eu Mas acredito. o que acontece com esse tipo de material? Esse tipo de material é muito raro eu encontrar uma peça dessas com 1000 Gauss. Normalmente tem menos de 1000 Gauss. Já os ímãs de neodímio, neodímio é um metal de terras raras, existem 17 na tabela, e neodímio é um dos materiais separados, então, de uma produção mineral, para formar a liga metálica, que forma o ímã de neodímio. Então, esta liga, ela tem a capacidade de recepção. Então, quando eu colocar ela na máquina para inserir pulsos, inserir magnetismo, ela tem uma capacidade de absorver mais Gauss, mais força, entende? Do que um ímã, vamos chamar de ímã comum, que é o ímã natural, que é a pedra. Eu acredito que ela talvez, né, só ela confirmar se ela se refere a imã de geladeira. Esse imã que a gente tem em casa, esse ele serve Sim, para não, tratamento. não serve, gente. Esses ímãs aí, nós já testamos, passamos no gausímetro muitos deles e eles não têm um efeito. Eles têm bem menos de 1000 Gauss, eles não têm um efeito, certo? Pode prejudicar o cérebro se eu utilizar um ímã muito forte, com muitos Gauss na região cerebral, principalmente de uma criança. Eu posso sim produzir um pequeno desajuste, um pequeno prejuízo. Por isso, nós recomendamos, principalmente quando você for tratar uma criança, você utilizar os ímãs pequenos na cabeça, na região da cabeça, justamente para não produzir isso. Caiu no chão, não quebrou. E o martelinho ele é bom para antes de estudar, né? Antes de fazer alguma prova, para memória, Claro, é excelente para memória. claro, claro. A indicação de uso é que se estimule toda a região da cabeça, o córtex, com o martelinho, para produzir esse estímulo desses canais neuronais, dessas conexões neuronais. E aí o indivíduo ele põe a mente para funcionar, ele vai estudar, vai ler um livro. Então a pessoa estando bem atenta, ela percebe que houve uma fixação maior, uma compreensão maior do conteúdo e etc. Então sim, é muito bom. A gente estimula por 2 minutos. Esse estímulo ele fica latente ou em funcionamento por mais 30 minutos. Então, nós temos um tempinho interessante aí para estudar, para fazer alguma atividade ou recuperar um também serve.
É bom, eu acho que a Camila disse que ele é bom para dislexia, né? Ah, exatamente, exatamente, exatamente. Ele estimula, então, a região da fala, né? A região da fala. Então, você estimula com o martelinho neuronal, você estimula essa região da fala e a pessoa vai percebendo uma fluidez na fala. É muito interessante, muito interessante. Por quanto tempo você pode ficar passando o martelinho na cabeça? Olha, o recomendado é 2 minutos. 2 minutos ele já vai produzir aquele estímulo para essas conexões novas, para a abertura de conexões novas. Então, você pode utilizar 2 minutos, aí você faz alguma atividade, estuda, lê um livro, etc. E aí eu posso voltar a fazer novamente. Então, tem pessoas que andam com o martelinho no bolso e passam o dia ali. Bom, agora vou dar mais uma relaxada aqui, toma uma água, respira profundamente e vai lá e estuda mais meia hora. Então, pode usar assim de forma indiscriminada, sem problema nenhum, para esse tipo de caso. Usa 2 minutos, descansa 30 e usa 2 minutos novamente e faz o descanso de 30 minutos. Isso, Exatamente. e ele pode ser usado nas crianças, né? Só para. Teve uma Sim. pergunta ali em relação às crianças novamente, só para afirmar Ah, mais um pouquinho. certo. Então, pode ser utilizado para as crianças, sim. Nós tivemos o cuidado de ter uns ímãs com menos Gauss para o martelinho, porque eles são desencapados, eles são assim, né? Eu arranquei uma bolinha daqui, ó. E, e a gente teve o cuidado deles serem ímãs mais fracos justamente para isso, justamente para não prejudicar neurônios e nem nada disso. Mas pode utilizar, essa utilização de 2 minutos não vai trazer nenhum prejuízo para a criança, nem para adulto, nem para ninguém. Tem uma pergunta aqui. Ímãs, Ui, ó, perdão. Vou fazer a pergunta. Quem sabe era o que você ia falar. Pode-se fazer pode esse perguntar. estímulo com imã que não seja o martelinho? E qual o lado? Positivo ou negativo que se usa? Ou é o duplo? Bom, vamos lá. Os dois. Você pode estimular tanto com o positivo quanto com o negativo, sem problema algum. Então, nós resolvemos utilizar dois ímãs no martelinho para fazer estímulo circular com as duas polaridades. Então, por isso que a gente utiliza os dois. Mas pode ser utilizado tanto negativo quanto positivo, ele vai produzir o seu efeito. Só lembrando que o Gauss não pode ser grande para esse estímulo, né? Exatamente. Então, não são quaisquer ímãs que se utiliza para a região cerebral, principalmente em crianças. Principalmente em crianças. Eu te Certo? interrompi naquela hora, você ia falar outra coisa? Olha, Dai, como eu estava falando para você, o assunto imã, ele é tão interessante, ele é tão mágico, que, assim, vem borbulhando um monte de coisas para falar, e isso que nós nos ativemos a estar aqui dentro do que é para o biomagnetismo, porque se a gente começar a falar de outras coisas, ele abre janelas incríveis, e aí a gente consegue viajar, filosofar, entender, compreender, se compreender, porque o assunto é muito interessante. Então, naturalmente surgiu alguma ideia pelo uso de ímãs aqui, mas aí foi, daqui a pouco surge outra, e quem sabe volte essa. Então, não se preocupe com relação a isso. Outra pergunta, vamos lá. Pode-se utilizar o ímã do DEM para o estímulo neuronal? Não, ele não vai produzir o efeito, ele é muito fraquinho, e o ímã do DEM ele é encapado, né? E o ímã ele precisa estar virgem natural para você fazer esse estímulo. Que daí, Por favor. esse imã da estimulação ele precisa ser desencapado. Então, esses ímãs da par que é vermelho, tem aquela capinha vermelha e preta, eles não servem para essa funcionalidade, nem o duplo ímã da par. Duplo ímã e Não, esse ímã é para uma coisa e o martelinho seria para estimulação. Então, se você tem algum ímã desencapado, daria para utilizar.
Tio Clóvis, Exatamente. a live vai se encerrar em 20 segundos. Em Então, 20 segundos. então Muito bem. ficamos aqui uma hora bem tranquila. Deu uma hora. Poxa, o assunto é tão interessante, inclusive, se vocês quiserem, a gente pode marcar para a gente fazer um bate-papo aí sobre ímãs, por exemplo, a espiritualidade.